Uma boa tarde para vocês. Eu vou fazer esse vídeo aqui para vocês sobre a parte de que o Senhor falando o Senhor falando com os companheiros dele, né? E também falando com todos nós, né? Porque se nós pegamos o Evangelho, nós somos companheiro do Senhor, né? Ó, eu vou para Ezequiel. Glória a Deus. Vai doer, vai, mas vai curar. Dói, mas cura. Uma injeção, quando a gente vai tomar pra ficar boa de uma doença, de alguma coisa, não dói, dói mesmo, dói. Mas não cura? Cura. Temos que cura, né? Temos que não cura, né? Temos que só cura quando a vacina do Senhor, né? A injeção do Senhor, aí não tem pra onde não curar, né? Ó, eu vou ler pra vocês essa passagem aqui, o Senhor alertando nós. Tanto alerta os pastores dele, como alerta as ovelhas dele, como alerta também nós que estamos na frente do Evangelho, levando o id dele, né? Ó, o Senhor tá falando com os pastores, ó. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Não vou logo começar nesse versículo aqui, né? Bora pra cá. Ó. Vou começar no versículo Ezequiel 33. Vou começar logo em Ezequiel 33. No último versículo de Ezequiel 33, para mim começar no 34, né? A lopada vai doer, vai ser grande, vai doer. O Senhor vai falar conosco, vai alertar nós. Mas é bom, porque nos cura. Quando eu prego a palavra de Deus, não prego só para vocês, não. Eu prego exclusivamente para mim, né? Ó, mas quando vier, mas quando vier isto, eis que está para vir. Tem que estar para vir, vocês sabem? É Jesus mesmo, pois então. Então saberão que houve no meio deles um profeta. Agora, se vocês não quiserem ouvir a palavra do Senhor, né? Tá escrito, né? Agora, bora para a parte de quê? Da lapada do Senhor que o Senhor vai dar. O Senhor não fala só com um, o Senhor fala com todos nós, ó. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Sobre os pastores, mesmo vai falar sobre o quê? Sobre os pastores, não é eu não, quem vai falar que é o Messias. E ele vai falar sobre o quê? Sobre os sacerdotes lá do tempo católico, vai falar com os sacerdotes lá do tempo evangélico. E também a lapada dele vai ser grande, tanto na o que na que tá falando, como em vocês, porque a gente não pode estar com falha perante o Senhor. Jesus está voltando, Jesus está vindo para nos arrebatar. E eu já solto para vocês todos os meus sonhos para que não haja incredulidade, né? Bora para cá? Ó. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor. Quem está falando conosco é o próprio, né? Então, assim diz o Senhor: ai dos pastores de Israel. Quando ele fala de Israel, ele fala de toda a congregação dele, do tempo católico e do tempo evangélico. Nós que conduzimos ovelha. Tá certo que as minhas ovelhas eu boto para casa dos pastores, né? Pois então, mas o dever é esse, né? Ó. Então, vocês que são minhas ovelhas, né? Que gostam de escutar a palavra do Senhor. Pois então, procura um tempo evangélico. E aceita Jesus como suficiente salvador da tua vida. Para que quando chegar naquele dia, não, eu estava escutando ela falou que a gente tem que aceitar Jesus. Pois então, a mensagem do Senhor foi entregue para vocês, né? E para os pastores, vou soltar agora, né? Quem vai falar com vocês, não é eu não. Quem vai falar com ele quem vai falar conosco é ele mesmo, ó. Eu só estou repetindo as palavras dele, ó. Ai dos pastores de Israel. Tá entendendo, né? Que é toda a congregação. Que se apacenta a si mesmo. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Aí foi uma pergunta que ele fez, né? Com certeza, nós temos que apacentar as ovelhas, entendeu? Ó, come a gordura e vós vestes de lã. É verdade, estão tudo bem vestido em cima dos altares. Mata o cevado, mas não apacenta as ovelhas. O Senhor fala, né, conosco. A fracas não fortalece e as doentes não curastes. Então, a mensagem do Senhor é muito maravilhosa para nós, né? A quebrada não ligaste,
a desgarrada, não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominas sobre ela com rigor e dureza. É verdade, os pastores dominam as ovelhas com rigor. Mas quem dera se fosse com rigor, mas elas se santificando nas Santas Escrituras. Isso era maravilhoso. Pensou um pastor, um líder da igreja, né? Ele conduzindo elas com rigor na doutrina. Olha, Jesus quer assim, assim, assim. Pensou, sumir pastor, sumir ao povo todo da igreja é muito maravilhoso, né? Então, mas isso cabe para os companheiros dele que estão na face da terra, né? Os pastores. O templo católico já sabe que vai ser deixado todinho. Por causa de quê, Meire? Que vão ser deixados? Por causa das idolatrias. E o povo evangélico, temos que vão ser levados, outros vão ser deixados. Por quê, Meire? Por causa da vaidade. Todo dia no tempo evangélico, tá todo dia no tempo evangélico, e os pastores vê, mas ignora, finge que não tá vendo, entendeu? Se faz de cego. Por quê? Para poder, é como tá dizendo esse versículo aqui, porque ele gosta de quê? Da gordura. Para se vestir de lã, entendeu? Ele prefere mais o que ele tá bem vestido, sem tá do que ele tá o que apacentando do jeito que deve ser, entendeu? Mas essas ovelhas que tá sendo guiada por ele, com rigor, então, essas ovelhas elas vão acusar ele, porque ele é o sal da terra. Se ele não foi o sal, pois para nada ele vai prestar mais, só para ser pisado. É o que o Senhor falou em Mateus, ele disse, se o sal não serve para dar gosto na comida, pois para nada ele serve mais. O sal ficou ímpido, não presta mais nada, só para ser pisado pelos homens. É o que diz na palavra de Deus, entendeu? Se eu sou o sal da terra, eu tenho que falar a palavra de Deus com a verdade, para que as pessoas saibam que a gente precisa se santificar, né? Bota pra cá, ó. Já li aqui, agora eu vou ler o versículo 5. Assim se espalharam por toda... Glória a Deus. Assim se espalharam por não haver pasto e tornaram-se pasto para todas as feras do campo. Portanto, se espalharam. É verdade. As ovelhas hoje em dia, elas andam tudo espalhadas nas igrejas. É igreja fulana, não existe, mas é tudo espalhado no meio do mundo, né? E os lobos só aí, os lobos. As minhas... Olha o que o Senhor vai falar com as... Olha o que o Senhor vai falar conosco, ó. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todos os altos outeiros. Sim, as minhas ovelhas. Abre ali a porta, Emily, pro teu esposo. Sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver que pergunte por ela, nem quem as busque. Você está vendo? As ovelhas do Senhor estão desse jeito aqui. Nos tempos que nós estamos vivendo hoje, as ovelhas estão desse jeito aqui. Por isso que ele vai vir para nos socorrer, porque nós estamos desse jeito, entendeu? Ó. Os pastores perguntam pelas ovelhas, perguntam não. Os pastores procuram pelas ovelhas, procuram não. Pois então, portanto, a ovelha que está doente, ela precisa ligar 50 vezes para ele atender uma para poder ir na casa dele. E se ele for, né? Então, portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Aqui é o Senhor que está mandando, ó. É o versículo 7, é o número da perfeição, ó. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que, portanto, as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto. O Senhor tem cuidado me dando as ovelhas, né? Glória a Deus. A todas as feras do campo, por falta de pasto. Você está vendo? Olha, preste atenção no que eu vou dizer para vocês, pastores. Quando Jesus vir no arrebatamento, né? Na hora que ele chegar aqui na terra no arrebatamento, para levar nós. Quantas ovelhas vocês não vão entregar nas mãos, sabe de quem? Nas mãos do dragão, que é inimigo de Deus. Quantas ovelhas vocês não vão entregar nas mãos dele? Por causa de quê? Por falta de pasto. O que é pasto? Palavra de Deus
sustentar elas com a palavra de Deus, entendeu? Quantos pastores não vão deixar as ovelhas que eles estão guiando, elas passar por lá, elas chegarem... Então, mas glória a Deus, que Deus tenha misericórdia de nós, né? Por isso que eu digo, come a palavra de Deus, não é pecado não, come mesmo, come, abre a Bíblia, começa a ler, e põe em prática. Porque para nada vai te servir se tu só conhecer e não a pôr em prática. Quando a pessoa é presa por coisas erradas, ele foi preso porque ele está com coisas erradas. Pois então, a gente estava no pecado, Jesus está nos santificando para nós deixar as coisas erradas de lado, entendeu? Pecado é pecado. Ó, continuando aqui, ó. E os meus pastores, eu vou repetir do início, por falta de pasto, e os meus pastores não procuravam as minhas ovelhas, antes apacentando-se a si mesmo, deixaram de apacentar as minhas ovelhas. A mensagem do Senhor foi bem declaradamente, né? Que estão deixando de apacentar as ovelhas, para apacentar o quê? Para apacentar eles mesmos, né? Por isso, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. É o versículo 9, a mesma coisa do versículo 7. Então, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu estendo a minha... Assim diz o Senhor Jeová, eis que eu estou contra os pastores, das suas mãos demandarei as minhas ovelhas, e elas deixaram de apacentar as ovelhas. Os pastores, se prepara, pastor, se prepara que tu vai agora. Quantas ovelhas tu vai, se a tua igreja tem 20 ovelhas, quantas ovelhas tu vai entregar a ele? Primeiro vai entregar tudinho, mas tudinho está de acordo para ele receber e ficar com elas, ou elas estão de acordo, o inimigo vai chegar e vai tomar elas, Porque se elas não estiverem de acordo com a vontade de Deus, o inimigo vai tomar elas, entendeu? Preste atenção às ovelhas que tu tá carregando, para quando chegar nessa hora, mas ele já tinha escutado a palavra de Deus, o inimigo colocou as garras nele, mas ele teve chance, ele teve escolha. Por quê? Porque ele escutou a palavra de Deus, entendeu? Ó, essa mensagem aqui foi bastante, né? Então, os pastores não se apacentaram, mas a si mesmo. Livrarei as minhas ovelhas da boca da sua boca, e não lhe servirá mais de pasto. O Senhor está dizendo que vai tirar as ovelhas, vocês vão entregar as ovelhas a ele. Cuidado na hora que tu for entregar, porque se o inimigo colocar a garra nessas ovelhas, pode ter certeza, se for por causa dela, então é ela e Deus. Agora, se for por causa de falta de pregação de pastor, então, aí o negócio pega pro lado do pastor, né? Limpa as tuas mãos, né? Ó, porque assim diz o Senhor Jeová, eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei. Agora, no dia do arrebatamento, todos vão se voltar para ele. Por quê? Porque vai ver. Porque vai ver, vai crer, todos vão se voltar para ele. Em nome do Senhor Jesus, para todos sempre. Nunca mais vai sair dele. É o canto seguro que nós temos, é ele, ó. É o Senhor, o nosso Senhor, né? Como o pastor busca o seu rebanho, ele vem buscar nós aqui na face da terra, se prepara. Dia em que está no meio das suas ovelhas. Glória a Deus, agora eu vou repetir, glória a Deus. Como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que está no meio das suas ovelhas, dispersa, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-lo-ei de todos os lugares, por onde andará espalhada no dia nublado e de escuridão. Você está vendo o que o Senhor está dizendo que vai fazer? O Senhor vai pegar essas ovelhas no dia do nublado, no dia de escuridão. Ele vai vir buscar nós aqui na face da terra. E tirá-las.
do povo, as congregarei dos países, que é o arrebatamento, glória a Deus, as trarei à sua própria terra e as apacentarei, tá vendo? Agora eu vou cair na mão do verdadeiro pastor, Deus de Israel. Agora eu vou cair nas mãos dele, glória a Deus. No monte de Israel, glória a Deus, glória a Deus, junto ao rio e em toda a habitação da terra, em bom pasto as apacentarei. Só quem cuida com amor, com carinho é ele. Nós podemos até se esforçar para fazer como ele quer, mas nunca chega a ser ele, nunca chega a ser ele. Ele é o melhor, não existe como ele não. Todo elogio tem que ter dado a ele. Até os ensinamentos, a sabedoria, não vem nada de nós, tudo pertence a ele. Glória a Deus, né? Então, ai, não vejo a hora de nós cairmos, nós, ovelha, e os pastores também caem na mão do Todo-Poderoso, né? Mas preste atenção, para nós estar do ladinho dele, né? Nada de, né? Então, ó. Pastores, preste atenção, cuidar nas ovelhas que tu tá guiando, tu entrega elas tudinho a ele, mesmo eu vou entregar tudinho a ele. Sim, mas para que ele não fique o quê? Não fique chateado, que tu é para entregar 15, tu só entrega 5, as outras 5 estão com fala perante a ele, por isso que eu digo não, eu não, quem fala é o Senhor fala, cuida das minhas ovelhas, dá pasto é a palavra de Deus, entrega a elas, ó, tu tem que se santificar. Lá no céu é santo, Jesus é santo. Nós pregamos sobre o santo, nós temos que se santificarmos também. Essas porcarias do mundo, nós temos que deixar tudo de lado. Se nós quisermos ir para o céu, nós temos que deixar a vaidade de lado, nós temos que deixar aquela velha pessoa que era antigamente e nós ser uma nova pessoa em Cristo Jesus. Temos que aprender a perdoar o nosso irmão, temos que aprender a amar o nosso irmão, temos que aprender a interceder pelo nosso irmão. Tudo isso foi Jesus que nos ensinou. Tudo isso foi ele que nos ensinou lá no Novo Testamento, o mandamento, né? Ó, continuando aqui, ó. Mas ele tá muito maravilhoso, glória a Deus. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar. Diz o Senhor, versículo lindo, maravilhoso. Não vejo a hora de repousar no pasto dele, né? A perdida buscarei. E a desgarrada tornará a trazer, ó. Então, olha vocês que estão afastados da casa de Deus, ó, o Messias já tá vindo para buscar tu, para tu ficar do lado dele. Mas presta atenção, antes tu tá tendo chance, essa oportunidade, cuidado para tu não pagar um alto preço para depois tu ir pro lado dele, né? Presta atenção, vigia. Ó, a perdida buscarei e a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, glória a Deus, e a enferma fortalecerei. Não existe como o nosso pastor, né? Mas a gorda e a forte destruirei, glória a Deus, apacentá-la-ei com juízo, glória a Deus, glória a Deus. Eu vou ler esse versículo 16 novamente, glória a Deus, glória a Deus. Vou ler novamente, glória a Deus. A perdida buscarei e a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei, glória a Deus. É maravilhoso, né? Não existe como ele. Ó, mas a gorda e a forte destruirei, glória a Deus. Apacentá-la-ei com justiça, com juízo. Apacentarei com juízo, então, glória a Deus. E quanto a vós, ovelha minha, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu julgarei entre ovelha e ovelha, entre
carneiro e bode. Glória a Deus. Devia encerrar aqui, né? Glória a Deus. Mas vamos até o final. Ele é grande. Vou encerrar ela em qual? Vou encerrar ela no 26, tá bom? No 26 eu encerro pra vocês. Ó, e quando as minhas ovelhas, peraí, e quanto as minhas ovelhas, elas pastarão o que haveis pisar com os vossos pés, e beberá o que havia sujado com os vossos pés. Glória a Deus. Esse versículo aqui nunca nem tinha lido ele, mas vou repetir novamente, porque eu nunca li ele, eu vou repetir novamente. E quanto às minhas ovelhas... Pronto, vai. Vocês me desculpam, né? É porque eu tive que fazer, porque meu filho ia passar, né? Então, ó. E quanto às minhas ovelhas, elas pastaram o que haveis pisado com os vossos pés, e beberá o que havia sujado com os vossos pés. Glória a Deus. Por isso o Senhor Jeová assim lhe diz: eis que eu mesmo julgarei entre ovelha. Peraí. Vou repetir esse versículo. Acho que faltou até o A. Por isso o Senhor Jeová assim lhe diz: eis que eu mesmo julgarei entre a ovelha gorda e a ovelha magra. Portanto, com o lado, com quê? Com o lado e com o lombo, glória a Deus, das impurosos, e com os vossos chifres encornheais todas as fracas, até que a expele para fora. Glória a Deus. Não entendi não, depois eu vou ler novamente, né? Portanto, livrarei as minhas ovelhas, para que não se vá mais de rapina, e sujarei entre ovelhas, julgarei. Se vá mais de rapina, e julgarei entre ovelha e ovelha, e suscitarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi, glória a Deus, é que as apacentará, glória a Deus. Ele lhe servirá de pastor, e eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe, glória a Deus, no meio delas. E o Senhor o diz, glória a Deus, ai, é maravilhoso, né? E farei com ela uma aliança de paz, e acabarei com as feras da terra, e habitarão, glória a Deus, em segurança no deserto, e dormirão no bosque. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O senhor já imaginou, o senhor já viu o que eu ia dizer, né? Mas eu gaguejei aqui só, glória a Deus. Ó, e delas e dos lugares ao redor do meu monte farei uma bênção, farei descer a chuva, e seu tempo
chuva de bênção serão. Glória a Deus, glória a Deus. Encerrei no versículo 26, como eu prometi a vocês. O Senhor deu uma lapada em nós, mas foi uma lapada que curou, né? Pra mim, né? Então, assim, a gente tem que ler as Santas Escrituras, né? Ah, é porque Jesus está exaltando nós, que somos companheiros dele, mas prega a palavra de Deus. Eu não vou ler. Não, nós temos que ler sim. Nós temos que ler pra nós mesmos, nós nos corrigir. Estamos com falha? Temos que ajeitar. Temos que ajeitar. Então, é o que eu tenho para dizer para você. Nós temos que ser disciplinados mesmo pelo nosso pastor, o nosso líder, o Altíssimo. Nós temos que ser disciplinados. Como é que chama, meu pai? Nós temos que ser disciplinados pelo o nosso pastor Altíssimo, né? Glória a Deus. Aqui está dizendo que é Davi, né? Davi, glória a Deus. Então, a mensagem do Senhor foi entregue para você. Olha, eu amo vocês, Cristo ama vocês. Do mesmo jeito que Cristo me exaltou, Cristo exalta cada um dos pastores dele e também exalta cada uma das ovelhas dele. Ele falou que ia buscar as ovelhas dele. Vocês, ovelhas, prestem atenção, cuidado como é que você está. Volta para a casa do Pai, volta com amor e com carinho e come toda a palavra dele que está escrita e obedece. Porque nós fomos feitos para nós obedecer. Nós não fomos feitos para nós desobedecer as Santas Escrituras, não. Nós fomos feitos na face da terra para obedecer as Santas Escrituras. Porque tudo que tem escrito a gente tem que obedecer. Se a gente não obedecer, a gente paga um preço. Vocês querem pagar um preço? Não, eu quero não. Pois então, obedece o que está escrito, entendeu? É isso que o quê? É isso que o Senhor fala para nós nas Santas Escrituras. Agora eu vou encerrar para vocês com o quê? Glória a Deus. Jesus está pedindo, eu vou soltar, né? Bora, Senhor. Tu não pede, tu manda, tu ordena. Glória a Deus. Vou soltar o quê? Agora vou soltar. É Lucas 11, né? Lucas 11, e o versículo 29. Ó. E ajuntando-se a multidão, começou a dizer: maligna é essa geração. A geração de Jesus é uma geração maligna. A nossa que nós estamos vivendo é a mesma coisa. Ela pede um sinal, mas não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. A nossa geração do mesmo jeito, que é um sinal da vinda do Senhor. O sinal já está aí no meio do mundo. Ele disse que nós veremos sinais no céu, na terra. Então, o que é que vocês querem ver mais? Vocês querem ver ele para poder se voltar para ele? Vocês vão ver ele agora, no dia do arrebatamento. Ó. Portanto, assim diz o Portanto, assim como Jonas foi o sinal para os nivitas, assim o Filho do Homem o será também para esta geração. O sinal para a nossa geração, para o nosso tempo que nós estamos vivendo, é o Senhor. A rainha do sul se levantará no juízo. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e as condenará, pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão, mas aqui está quem é maior do que Salomão. Os homens de Nevi se levantaram no juízo com esta geração e as condenará, pois se converteram com a pregação de Jonas, mas aqui está quem é maior do que Jonas. É o nosso Galileu, lá de Jerusalém, né? Glória a Deus. Ó, entreguei para vocês. Lucas 11, o versículo 29 até o versículo 32, 29 até o versículo 32. 4 versículos para vocês, mas de uma grande importância. Quem está perante vocês é a rainha do sul. A rainha do sul se levantará no juízo. Então ela se levantou no juízo. O juízo é o livro do Apocalipse, é uma sentença sobre toda a humanidade, chamando ao povo ao arrependimento. A rainha do sul, o Senhor levantou ela. O Senhor levantou a rainha do sul para chamar vocês o arrependimento, a transformação de vida. É isso que o Senhor fez, entendeu? Entreguei para vocês essa mensagem, a mensagem do Senhor para todos nós. Tem muito crente que está na igreja. Mateus 7, o versículo 13 e o versículo 14. Tem muito crente que está na igreja, mas ele ainda aceitou Jesus, mas ainda está lá no mundo. Quando Jesus vir, tu vai ficar, se tu não voltar para o caminho estreito e começar a pisar no estreitozinho. Volta, ovelha tem que obedecer a voz do seu pastor. Escuta tudo que está escrito nas Santas Escrituras. Quando tu escuta e põe a prática, tu está obedecendo o teu pastor. Os pastores dos pastores, né? O que está escrito. Pois então, lê as Santas Escrituras. Lê, põe em prática. É isso que eu tenho para dizer para vocês, né?
Fui. Ah, e o versículo é para vocês voltar para o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Nós temos que andar em vigilância e com cuidado na nossa vida, porque o Senhor é o nosso pastor. Fui.